O que surgiu nos últimos 10 anos é um absurdo. Então, 20, a gente está falando de uma mudança assim. Tá? Então, nos anos 50 existia o Perceptron, que era um paradigma de neurônio, que no fundo era o primeiro resquício da inteligência artificial. Mas não, mesmo? Que é uma rede neural. Perceptron, é. Mas, enfim, tem essas coisas todas e tal, mas, na verdade, o papo bombou nos últimos 15 anos, porque 10, 15, porque a coisa aconteceu. Tá? E hoje em dia, ela aconteceu puxada, porque realmente esse tal milagre que eu tô falando aconteceu. O mundo hoje em dia, se você não tem... Lost More. Então, mas houve um salto quântico, por assim dizer, dentro da lei de Moore, da inteligência artificial, porque as empresas, num determinado momento, e os governos, as partes mais estratégicas, entenderam que precisava ter, todo mundo tem, que você não tem, você tá fudido, e aí todo mundo tem, e aí é o winner takes all, e tipo... Winner takes all, na inteligência artificial. Total. Porra. Então, assim, se acontecer com o quântico, eu acho que 10, 12 anos não é o horizonte... muito fora, na realidade, tá entre 10 e 15, assim. Se não acontecer, mesmo assim, acho que em 20 anos, que é época nada. Então, voltando à questão. Cara, 15 anos atrás a gente tinha inteligência artificial de verdade. A gente vai estar vivo aí, 25 anos, Nossa, lógico, pelo amor de Deus. E esse troço vai estar lá muito forte, assim. Então, tem muita coisa para acontecer aí nessa relação entre o ser humano e a inteligência. Que a propósito é o seguinte, a palavra artificial é uma palavra ruim, no meu ponto de vista. Por quê? Porque artificial quer dizer que foi feito pelo homem. Então, por exemplo, pensa na sacarina, ou pensa no glutamato monossódico, que cria uma experiência de sabor que não existe no seu cérebro, tá? Um nano. Só adoçantes. O glutamato não é um adoçante, né? Eu não manjo, sal, mano. tá? Não, tudo bem. Mas o que importa o glutamato, fudeu. Não, é aginomoto. Ah, tá? Porra, aí eu sei. Tá. Essas coisas são artificiais. Agora, a inteligência artificial, a gente está falando de quê? Do algoritmo. E aí a gente entra na discussão, mas a matemática, no final das contas, ela foi criada ou descoberta? Entende? Descoberta. No certo sentido, as duas coisas, mas no certo sentido tem uma... Então a inteligência não é tanto artificial, acho que é mais legal a gente falar de inteligência de máquina. Ela tá lá na máquina. Aí você entra no Galdel copiando os cupim. Não tem inteligência... Quem? O Gaudí. Gaudí, desculpa, mano. Desculpa. Não, muito legal, é verdade. Entende? Então, assim, a inteligência artificial não é artificial. Ela é inteligência de máquina. Ela é inteligência na máquina. A inteligência é sua. Sim. Ela, de você que está lá tanto programando quanto manipulando ela e tirando alguma coisa inteligente. Porque uma calculadora pode te dar umas sacadas inteligentes. Naquela hora eu preciso saber aquela porra daquele número. A hora que eu sei, eu compro ou não compro. Só que se eu não tenho a calculadora, eu não vou conseguir fazer aquela conta e eu vou comprar ou não comprar no chute. Então, a coisa inteligente foi olhar a calculadora. Total. É nossa a coisa Inclusive, inteligente. isso vai, no futuro, na minha opinião, vai desencadear uma discussão muito interessante do que é estar vivo. Por quê? Claro. A gente vai ter inteligências artificiais tão robustas e tão semelhantes à nossa forma de pensar que a gente vai começar a questionar se nós somos tão diferentes delas, de certa forma. E isso é uma discussão muito... O que vai diferenciar, será que vai ser o propósito? Muito bom, lógico. É lógico, nesse sentido, acho que a gente está seguro. Porque essa você acha mesmo que você não é daqueles caras que, as máquinas vão tomar, a gente vai virar escravo das máquinas? Não, no fundo não é exatamente a mesma discussão. Assim. Então vamos falar das duas, as duas são legais. Tá. Nessa que o Igor trouxe, é o seguinte. A ideia do propósito é uma ideia que vem antes. O propósito é isso. Não é você fazer a coisa, é você falar, eu vou fazer a coisa. E aí você faz a coisa. Então, quando a gente pensa nessa evolução dessa inteligência de máquina, a gente não está encontrando esse caminho do propósito, pelo menos não de maneira necessária. Ele não precisa ser pensado, e aí vem aquela questão de se eu não preciso propor alguma coisa, é melhor não propor a coisa e ponto final, porque no final das contas existe algo ligado à biologia nessa história toda. Porque veja bem, se eu não morro, e se eu não me reproduzo, mas para que raios que eu preciso disso? Não vai... Dane-se. Então, você percebe, tem uma coisa na vida que puxa esse princípio. Então, eu acho que... Por isso que eu não acho que é tão competitivo. Agora, por outro lado, existe a possibilidade da gente ser, de alguma maneira, como espécie, dominados por uma inteligência artificial, mesmo que ela não tenha propósito... Nesse sentido que a gente está falando... É outra discussão. Ou então até eu digo o seguinte, talvez porque justamente
ela é uma implementação biológica, porque a gente está falando muito aqui de uma separação entre aquilo que é físico, aquilo que é biológico e aquilo que é sintético. Mas o meu caminho todo na vida é tentar ver, não, cada vez menos eu nem sei se eu estou falando de uma coisa ou da outra muitas vezes, porque quando você vai olhar do ponto de vista, né, numa certa amplitude, elas são realmente caminhos se entrelaçando. Então, às vezes o sinteticismo é uma percepção humana. A gente vê algo como sintético, mas a grande realidade é que o sintético faz parte do universo, tanto como nós. Nós somos sintéticos numa percepção diferente da gente, né? Você viajou fortão, né? Tipo, a máquina tá viva. Ou esse vinho, eu sabia que eu tinha que trazer esse vinho. Muito bom. Mas que eu acho que nessa... Claro, não, mas eu acho que... Cara, você não vai conseguir ofender o Monark. Não, é impossível. Não, mas eu falei isso muito... Não. Mas é verdade, foi isso que você sugeriu, né? Não é porque a porra do silício tá vivo, não é nada disso. É que você pode botar bactéria pra computar. Não é isso. É que, tipo assim, você pode implementar princípio computacional em sistema vivo. Sim. Não, mas eu acho que a gente entra numa questão, uma filosófica aí, meio... Cara, eu queria saber, curiosidade minha, assim, pessoal do Monark. Qual é a sua relação com a vida e Deus? Tá bom, eu já falo disso. Deixa eu só fechar esse ponto com você. Feche, por favor. Eu fico preocupado com quem tá em casa escutando. Pau no cu desses caras aí. O importante é a nossa conversa aqui. Então, é lógico, é isso aí. Mas vamos lá. Eu sinto pessoalmente, assim, olhando para essa questão como um todo, que a gente tem aí dois caminhos. Um caminho que a inteligência artificial evolui sem encontrar propósito, porque propósito está muito ligado a essa necessidade, por assim dizer, de ter propósito. Você não tem propósito simplesmente porque é uma condição natural sua, mas ter propósito é uma adaptação. E é uma adaptação, como toda adaptação, porque tem um sentido biológico. Você não morre... Evolutivo. Evolutivo. Ter propósito é algo que você ganhou com a seleção natural, você tirou a sua loto vai garantir grande. Que você vai passar a sua prógene com mais facilidade. Lógico, é isso aí, entendeu? Porque você ficar lá sem propósito, deitado fumando crack, você não vai mesmo, entendeu? Você tá fudido. Faz sentido lógico total. Entende? Não é só a quantidade de filha, tipo, quanto você consegue investir no seu gene, tá bom? Então, eu não queria ficar muito reducionista nesse papo biológico, mas vamos colocar assim de maneira bem simples, com milhões de ressalvas, esse é o papo. Então, o propósito tem essa função. Se você não tem essa função, por que raios que você vai adquirir propósito em algum momento? Entende? Você não tem nem de onde adquirir o propósito, porque você não tem mutação em você. Essa é uma discussão, então não vai ter rolar esse papo. Agora tem uma segunda Interessante. discussão. É super interessante legal. mesmo. Só que tem um segundo corte, e esse é o mais louco, que é o seguinte: se a gente parar para ver no limite, computar é processar. Uma bactéria computa. Ela faz computação, ela faz navegação ambiental. Tem um GPSzinho lá, né? Não é GPS porque não tem satélite, eu sei. Não é só isso, é que a navegação dela não é intencionalmente dirigida. Ela é por diferença de concentração no ar. Então não é que ela tem um GPS, mas ela tem um circuito que ela segue que é dado muito pelas condições osmóticas do ar, etc. Pode crer. Mas beleza, tá lá a porra da bactéria computando coisas, tá bom? Então todo mundo computa. Se você parar para ver, existe uma ponte. E existe sempre a possibilidade de a gente falar, mas não é bem uma inteligência artificial naquele sentido que é o computador que está lá dos anos 70, daqueles filminhos babaca. Não, a gente está falando aqui de computação... O cara não gosta de Exterminador do Futuro aí. Não, eu adoro o Exterminador do Futuro, tá? Eu quis dizer assim, da parte mais... Eu tô brincando. Tipo quiche da coisa, sabe? O computador. Mas eventualmente existe sim um caminho de turbinar processos computacionais com sistemas biológicos. E isso já está rolando, tá? Então aí você tem um outro caminho das coisas que pode acontecer. E a gente fala, tá bom, então o que você está me dizendo é o seguinte, então a inteligência artificial do futuro, que vai ser o cara mais inteligente que o homem, é um porco, né? Porque o porco é um modelo animal do bicho inteligente. Pessoa que é ridículo. Não tô, tá? Não vai acontecer. Mas pensa o seguinte, a gente está aos poucos, agora vem uma que eu acho que é a pílula que é onde eu queria chegar. Red Pill. O Red Pill. A gente vem aos poucos, nessa discussão toda até nossa aqui, falando e promovendo transformações biológicas. A gente troca um circuito, a gente desenvolve uma vacina, a gente faz isso, a gente está falando de implante cerebral, a gente... Pensa no sujeito que você trocou tanto circuito, você mudou tanta coisa, que eventualmente ali tem uma espécie de uma inteligência artificial. Esse é o sentido que... Entende? Que o negócio fala, puta, mas que papo maluco. Não, de repente ele deixou de ser totalmente maluco. É isso, entendeu? Então, por exemplo, o hipocampo é uma área de armazenamento de memória de longo prazo. A gente não sabe como funciona a linguagem do pensamento, tá? Então, esquece. Mas a gente sabe como funciona essa área. O hipocampo. O hipocampo. Quem disse, já tem estudo, já tem coisa com neuroprotética para bombar a capacidade de armazenamento de memória. Não vai te ligar à internet, qualquer porra nenhuma. Mas você tá. Como que se bomba?
com som... Eu tô precisando, a memória aqui não tá meu forte. Não, é diferente. Você pode bombar sua memória, se alguém tiver escutado isso, delete, mas através de nootrópicos. Então, isso funciona mesmo? eu não vou entrar nessa discussão agora, eu também não posso fazer recomendação médica. Mas eu quero tomar então, porque eu tô precisando. Tá bom. O Diogo recomenda. A gente pode falar sobre neotrópicos daqui a pouco. Neotrópicos. Daqui a pouco, eu conheço bastante neotrópicos. Eu quero saber, porque eu tô precisando. Vamos falar disso aí daqui a um minuto. Mas só pra chegar tem lá. muito assunto com esse cara, é foda. Tá, tem que voltar aqui outro dia, cara. Tá bom, mas só pra gente... eu sempre preocupado com o cara que tá em casa. Eu não tô preocupado com o horário, não. Tô preocupado com eu tô preocupado com a pessoa que tá em casa. Não, esse é o cara que você não tem que preocupar. Até porque a gente vai separar esse conversa em vários cortes e vai ser degustado. Tá, mas deixa eu voltar lá. Então, é o seguinte. Aí você tem, então, uma possibilidade de substituição gradual e contínua de circuitos e outras coisas mais. E aí eu volto para o caso do hipocampo, que é uma área de armazenamento de memória. E nesse caso a gente estaria falando de implantes eventualmente usando alguma coisa que não o silício, que tem uma adaptabilidade, ela funcione melhor, ela tem uma capacidade de ser implantada com menos reação. Tem menos resistência ao corpo do que outras matérias. Isso aí. E que ela se liga melhor, e aí isso em si pode gerar uma potencialização da sua capacidade de memorizar coisas de longo prazo. Aí você pode fazer, por exemplo... Então eu vou dar um exemplo, tá? Você pode botar já existe isso, pequenos estimuladores que tratam depressão profunda, que ativam, por exemplo, o nervo vago, que são operações de neurocirurgias, que ativam áreas específicas do cérebro, chama DBS, tá? Deep Brain Stimulation. E isso muda completamente a vida da pessoa. Você pega aquela pessoa que está com depressão profunda, não responde a nenhum remédio, fez ECT, fez o que você imaginar, e ela, muitas vezes, não sempre, mas ela faz uma neurocirurgia e com o estimulador, é tipo que nem, por exemplo, você quando faz uma operação cardíaca, ela renasce para a vida. Tem que abrir a cabeça? Abre a cabeça, neurocirurgia. Entendeu? Então, assim, pensa o seguinte, mesmo que a gente não domine completamente o funcionamento do pensamento abstrato, a gente pode dominar o que existe nos circuitos e aos poucos ir superando os limites atuais que a gente tem dados pelo fato de que quase sempre quando você vai mexer no cérebro termina pior. E aí, sim, criando uma espécie de inteligência artificial, ou mais especificamente de máquina, que não está lá fora onde a gente está procurando, está dentro de você. Tá? E isso está associado também a, por exemplo, a própria edição genética. E aí a gente entra numa outra discussão que é muito importante, que é a discussão dos impactos éticos e do impacto que isso pode gerar no limite, uma espécie de quase uma subpopulação humana dentro dos humanos. Tá? Então, por exemplo, assim, eu vou começar a fazer engenharia genética. A China está fazendo muito disso, dizem. Tá, mas, não tem essa discussão, tá? E não só na China, tem essa discussão. Né? A China fez, não é muito, mas teve o caso do CRISPR no edição genética de bebê, o cara terminou preso, mas não importa. Terminou preso? Terminou preso. Pra galera que tá ouvindo aí, o CRISPR é uma revolução tecnológica, Nossa. né? É um mecanismo de uma bactéria, me corrija se eu estiver errado, que ele permite você trocar uma parte do DNA por uma outra parte que a bactéria está carregando. Não é bactéria, mas é isso aí. Você que faz que edição genética com vírus. É um vírus que tem essa... Eu achei que era bactéria. Tá. E eu sei que o CRISPR ele foi revolucionário porque até a esse ponto na humanidade a gente não tinha capacidade de selecionar... exato. De editar, selecionar um gene específico e ao mesmo tempo carregar um outro gene para se alterar. Ou seja, você conseguir fazer essa troca de chip dentro dos genes... É algo novo, algo que veio com o CRISPR. Eu tô errado em falar isso? Tá, mas quase nada. É que não só que... Não, tudo bem. No todo você tá certo. É porque não é que CRISPR é a invenção da edição genética. É que ela demorava anos, tá? Então, você fazer um gene, a edição de um gene demorava uma vida e aí de repente agora demora semana, tá? Entendi. Que é um pulo evolutivo grande. Nossa senhora, é a quebra de paradigma. É que nem a coisa da computação quântica. E por sinal eu preciso fechar aquele papo lá, mas deixa eu só fechar esse outro antes aqui. Então eu acredito que existe esse caminho que é muito ligado ao tal do transhumanismo, que é de você ter uma inteligência emergindo através de vários sistemas dentro das pessoas e associado à engenharia genética e coisas assim. E isso parece que é legal, tal. Eu acho que tem de fato uma capacidade isso aí pode ajudar a resolver uma série de problemas da humanidade, doenças neurológicas severas, um monte de coisa. Mas, por outro lado, isso também pode criar um tipo de dicotomia na espécie, né? de quebra, que a gente tem que, no mínimo, pensar a respeito.
Porque os mais ricos vão ter acesso à alteração genética antes dos mais pobres, portanto, eles vão ter uma prógene geneticamente alterada para ser mais inteligente, mais rápida, mais forte, viver mais, ter menos Esse é o doença. E aí você vai ter uma casta da população que não vai ter acesso a isso. Mas também eu tenho o contra... Esse é o medo, tá? Mas tem o contra-argumento que esse tipo de tecnologia ele é fácil de implementar em larga escala. Essa é uma verdade. Ah. As duas coisas estão certas. Por isso que eu acho que é uma discussão em andamento. O que só a gente tem que pensar, que é muito importante, é que quando a gente gera um pequeno efeito assimétrico, as consequências de médio e de longo prazo são gigantescas. Então, eventualmente, muito pode ser reequilibrado, mas a pequena variação, ela muitas vezes ela vai ganhando força ao longo do tempo e ela se torna a grande diferença. Mas posso dar um contra-argumento sobre isso? Isso já acontece. Não, lógico, mas é exatamente isso que a gente pode reproduzir desigualdades num outro nível, mesmo que dessa vez a gente parta de um design inteligente um pouco mais consciente e tudo mais. Porque é a questão de, tipo assim, os saltos que muitas vezes pequenas diferenças entre países geram ao longo de gerações. Eu concordo. Esse equilíbrio da sociedade tem que rolar. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente impede uma inovação por causa do medo desse desequilíbrio, a gente sai perdendo, na minha visão. Concordo totalmente com você. Eu acho que não tem nada a ver com impedir nada. Por sinal, eu acho que quase sempre que a gente quer proibir as coisas está errado, tá? Então, são raras as vezes que não.